Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 13 de setembro. A semana começa com os investidores de olho no balanço de tudo o que aconteceu na semana anterior e monitorando a volatilidade do mercado com tantas movimentações. Mesmo com a semana mais curta, por causa do feriado de 7 de setembro, não faltou emoção. Primeiro, uma queda brusca no dia depois das manifestações e, em seguida, a carta de conciliação entre o presidente Jair Bolsonaro e os demais poderes, articulada pelo ex-presidente Michel Temer. Mas na sexta-feira, o humor do mercado voltou a ficar menor. Mesmo com a divulgação mais otimista das vendas no varejo, a bolsa acabou fechando em queda de quase 1%. Vamos dar uma olhadinha nos números do fechamento da sexta-feira. O Ibov caiu 0,93%, baixando aí do patamar dos 115 mil pontos, fechando aos 114.286 pontos. Entre as mais altas, a gente vê aqui, Melius subindo mais de 8,4%. Depois a gente vê ali o bloco de frigoríficos com Minerva, BRF e Marfrig, todas subindo de forma importante ali depois de ser constatado que aquele caso de vaca louca não afetaria nenhum tipo dos frigoríficos, né? Os frigoríficos não seriam afetados e aí muitos investidores acabaram ficando animados justamente por conta dessa questão da vaca louca ter derrubado alguns preços dos ativos. Os investidores foram atrás por entenderem que esses ativos estavam descontados. E aí a gente dá uma olhada aqui, nas mais baixas, olha só, Magazine Luiza caindo 8,85%. A gente viu essa movimentação depois de uma consultoria, um hedge fund, falando ali sobre as perspectivas de crescimento das vendas do Magazine Luiza. Havia a projeção de cerca de 40% de crescimento e aí refeitas as estimativas, baixando aí para cerca de 20%, 25% de crescimento. Isso acabou trazendo um certo estresse para as ações de Magazine Luiza, mesmo como a gente falou mais cedo, com os números do varejo sendo divulgados aí com um tom bastante otimista. Mesmo assim, olha só, Via também caiu mais de 5%, e aí a gente vê também o Banco Pan caindo 7,07%, também as ações da Unidas caindo 5,45%. E hoje os investidores ficam monitorando o dia depois das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Em várias partes do país, a oposição organizou protestos, mas esses protestos acabaram não tendo a adesão que os organizadores imaginavam e ficaram esvaziados. Analistas acreditam que por abranger vários espectros políticos, com esquerda, centro, direita e pautas também muito diversas, o movimento acabou não prosperando. Políticos de alguns partidos acabaram preferindo não se juntar com outros. E essa semana também deve voltar à pauta a questão dos precatórios. Na sexta-feira, a gente lembra, o ministro Paulo Guedes havia falado num evento do Credit Suisse que a prioridade é resolver essa questão dos precatórios e em seguida vai ser a vez de colocar aí em pauta e discutir a reforma tributária. Nessa semana também saem alguns indicadores importantes para medir o ritmo da retomada da economia. Amanhã sai o volume de serviços, na quarta-feira a gente tem o IBCBR, que é uma prévia do PIB. E agora há pouco saíram os dados do Boletim Focus do Banco Central. Vamos dar uma olhadinha nos dados aqui, eu separei para vocês. O IPCA para 2021 saltou de 7,58% na semana anterior para 8%, ou seja, o mercado já precificando uma inflação de 8%. A gente tem comentado nas últimas semanas essas projeções mais elevadas, o IPCA sendo elevado aí em várias semanas, né? E agora já chegando a 8%. Em 2022, o IPCA partiu de 3,98% para 4,03%, acima da meta do Banco Central. Já o PIB foi reduzido em 2021, a expectativa era um crescimento de 5,15%, foi para 5,04%. E no ano que vem já tem um crescimento mais baixo também aí de 1,72% aí projetado pelo Boletim Focus.
Vamos lá, Selic. Selic também teve uma projeção para cima, o Focus projetava de 7,63, agora foi para 8%, tá? 8% a Selic em 2021, assim como Selic em 2022 segue 8% também, pelo Boletim Focus. E o dólar ali saltando para R$ 5,20. A gente lembra que na semana anterior estava contratada ali cerca de R$ 5,17. E aí, em 2022, é mantida essa projeção aí de R$ 5,20. Esses foram os dados do Boletim Focus. Revisões para cima para Selic e inflação, revisão para baixo de PIB. E agora, o Marcos Saravalli vai trazer o tom do mercado nessa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. O que você conta para a gente? Olá, Felipe. Muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais. Os futuros de Nova York sinalizam um bom começo de semana, com uma boa valorização também, os índices da Europa com alta nesse começo de semana, tá bom? Destaque também para as commodities, principalmente petróleo Brent recuperando o patamar de $73, assim como a gente já vinha alertando aqui nessas últimas semanas, né? A gente não acredita que o petróleo permaneça por muito tempo abaixo de $70, isso pode ser uma oportunidade para curto e médio prazo, mas também a gente não vê tanto potencial de valorização, tá? Então, buscando o patamar mais próximo de 75 é algo que a gente acredita que possa ocorrer ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, tá? A minério de ferro teve mais um dia de queda, isso pode trazer volatilidade tanto para Vale como para siderúrgicas hoje, tá? E lembrando que a gente tem uma semana relativamente tranquila de indicadores econômicos aqui no Brasil e ao redor do mundo, mas a gente tem uma pauta política bastante movimentada, principalmente continuando os desdobramentos, né, das últimas manifestações, tá? E também a gente continua com expectativa em relação agora aos balanços do terceiro trimestre, né, que daqui a pouquinho, daqui 15 dias, a gente já está terminando o terceiro trimestre também. Está acompanhando a expectativa de resultados, mas ao mesmo tempo, na nossa opinião, realmente os investidores parecem ter encontrado uma oportunidade de compra, né, do Ibovespa, né, das ações aqui no Brasil, depois das quedas recentes, tá bom? Lembrando que semana passada a gente teve uma queda um pouco expressiva, né, bastante expressiva ao longo da semana, né, embora o índice tenha tentado sustentar uma alta, mas acabou sendo influenciada pelos indicadores internacionais também, e a gente acredita realmente que tenha oportunidade para quem está olhando para o médio e longo prazo, tá bom? Então já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Tenham todos uma ótima semana. Até mais. E os órgãos reguladores chineses planejam exigir a cisão do Alipay, popular aplicativo de pagamentos do Ant Group, para a criação de um aplicativo exclusivo para concessão de crédito. A ideia é que a nova plataforma seja uma sociedade entre o Ant e também empresas estatais, e que o Alipay, que tem mais de 1 bilhão de usuários, não seja mais o único agente a tomar as decisões na concessão de crédito. Esse é mais um capítulo do aperto regulatório a empresas de tecnologia na China. Com isso, a Alibaba foi altamente prejudicado no pregão desta segunda-feira, caindo mais de 4%. E aí, nas bolsas asiáticas, os índices ficaram dessa forma. Na China, o índice Xangai terminou aí o dia com valorização de 0,33%, o índice Nikkei em Tóquio subiu 0,22%. E aí, Hang lá em Hong Kong, acabou fechando o pregão numa queda de 1,5%. Essas foram as bolsas asiáticas. Na Europa, uma dirigente do Banco Central Europeu disse hoje que a inflação da zona do euro deve desacelerar de forma notável já a partir do próximo ano. Diz também que o BCE vai seguir buscando a estabilidade dos preços e combater eventuais desvios da meta de inflação de 2%, seja para cima, seja para baixo. E que o Banco Central só vai iniciar o processo de normalização da política monetária quando estiver confiante de que atingiu o objetivo de inflação de uma forma sustentável. E aí, isso acabou trazendo ali um otimismo para os índices lá na Europa. A gente acompanha aqui, olha só, DAX na Alemanha subindo 1,15%, CAC na França subindo 0,6%, FTSE no Reino Unido subindo 0,8%, os índices na zona do euro subindo bastante importante, né? Um crescimento bastante importante, o índice Eurostoxx subindo 1% nesse momento. E lá nos Estados Unidos, a gente observa também os índices futuros, o mercado americano também
operando em patamar de alta, tá? O Dow Jones subindo 0,6%, S&P subindo 0,6% também e a Nasdaq subindo 0,6%. Os três índices lá nos Estados Unidos subindo 0,6%. E agora o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia a gente com a relação entre o crédito e os preços das commodities. Olha só o gráfico que o Marcos Saravalli vai explicar para a gente. Marco? Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma correlação bem bacana para se acompanhar, que é o índice da Bloomberg, né, de commodity, e também o nível de crédito, né, o impulso de crédito aqui nas principais economias, né, a gente vê uma relação muito forte, mas ao mesmo tempo a gente já vê o nível de crédito acelerando, né, em algumas economias, inclusive esse tem sido um dos principais assuntos, não só nos Estados Unidos, mas também na China, né, se a gente vai passar por novos estímulos, principalmente em relação à disponibilidade de crédito, mas o nível dos preços das commodities, as principais commodities, ainda num patamar relativamente alto. Então talvez essa seja uma das principais preocupações para quem está posicionado em commodities, não só minério de ferro, como outras importantes commodities, né? Então é importante acompanhar também, principalmente as notícias aí ao longo dessa semana vindas da China, né? E também, lógico, dos Estados Unidos, mas com destaque em relação a essa disponibilidade de crédito, tá bom? Então um alerta aí para quem acompanha e está posicionado no setor de commodities como um todo, tá bom, pessoal? Então tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos aos destaques corporativos dessa segunda-feira. O Conselho de Administração da Via aprovou a emissão de R$1 bilhão em debêntures. Os prazos são de 3, 5 e 7 anos e a remuneração pode chegar até o CDI mais 1,9% ao ano. Os recursos vão ser destinados para o alongamento do perfil da dívida da companhia e reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da empresa. E a TOTUS anunciou que vai fazer um follow-on de pelo menos 39 milhões de ações. O preço da ação deve ser definido no dia 21 de setembro. Pelo preço do último pregão, o follow-on pode captar entre 1,5 bilhão e 2,4 bilhões de reais. As novas ações devem começar a ser negociadas no próximo dia 23 de setembro. A Vale reduziu a estimativa para sua capacidade de produção de minério de ferro no fim de 2022. A produção deve passar de 400 milhões de toneladas para 370 milhões de toneladas. Essa capacidade de 400 milhões de toneladas, que anteriormente era a expectativa da Vale, deve ser atingido no médio prazo, isso de acordo com a companhia. A companhia citou ainda um atraso no licenciamento necessário para elevar a produção em Serra Norte. A B3 também divulgou destaques operacionais do mercado de renda variável. O volume financeiro médio diário foi de 34,03 bilhões de reais em agosto, uma alta de 8,4% em relação ao apurado no mesmo mês do ano passado. O valor de mercado das empresas cresceu 28,4% nessa comparação e chegou a 5,5 trilhões de reais. E o número de investidores ativos também cresceu 32,3% nesse ano, né, entre agosto e agosto, chegando a 3,29 milhões de pessoas em agosto desse ano. E a nova reunião do Conselho Diretor da Anatel para votar a versão final do edital do 5G vai ser hoje, às 3 horas da tarde. Essa reunião estava prevista para sexta-feira e foi cancelada para fazer alguns ajustes de votos entre os conselheiros. A reunião deve definir os detalhes da minuta do edital do 5G no Brasil, uma questão bastante esperada aí por várias empresas e também pelos investidores, esse edital do 5G. E o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto de criação de uma nova empresa pública que vai ser responsável pela eletronuclear e pela Itaipu Binacional. A medida está prevista na lei que viabiliza a privatização da Eletrobras. A empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e tem o objetivo de garantir a operação das usinas nucleares. Essas
foram as notícias do corporativo, os destaques do corporativo. E eu quero desejar um ótimo dia, uma ótima semana a todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Peter Santana no nosso portal, bmcnews.com.br, também o Alexandre Cyber e o Sandro Figueiredo, todos desejando uma ótima semana aqui pra gente. E claro, todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de deixar o seu like, não se esqueçam de deixar o seu joinha aqui pra gente. Cerveja chegando aqui todo dia, toda manhã aqui, um dos primeiros a comentar. Também tem o Ayrton Fontinelli, o Celso Silva, o Bacon Frito, o Lucas Holanda por aqui, ótimo dia para você, para o Emerson Kolcheski por aqui também, o Yuri Fernando, Ulisses Souza, o Sérgio Chus, Daniel Bruno, Rafael Correia, olha o Gustavo aqui também, o Tarek, o Bruno Marinho, o Sandro Figueiredo está no nosso portal, está por aqui também, o Emerson Duarte, o Elcio Santos. Quem mais está por aqui? Luiz Perazzolo, J. Eduardo, o Sandro TK está por aqui também, Augusto Júnior, Thiago Gonçalves, enfim, muitas pessoas, mais de 130 pessoas aqui, não, mais quase 130 pessoas aqui com a gente ao vivo nesse momento, e eu já vou falar para vocês deixarem aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem questionar alguma coisa, o Guga Almeida, já vão deixando aqui no nosso chat, porque a gente vai bater um papo com ele agora, o Guga Almeida, que está todos os dias aqui com a gente no Pre-Market e já vai começar a semana batendo esse papo com a gente. Bom dia, Guga, boa segunda, boa semana para você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Uma ótima semana para todos nós, né? Uma semana agitada mais uma vez e tomara que a gente não venha perder aqueles 112 mil pontos ali. Pois é, agora que o mercado aparentemente deu uma respirada, né? Agora também que já arrefeceu um pouco essa questão das manifestações, a gente viu o que aconteceu. Manifestação no 7 de setembro, aí ontem teve também um pouquinho mais esvaziado, mas aí agora essa semana parece que a gente tem um caminho aí, né, mais para o pessoal trabalhar e a gente vê alguma movimentação na Bolsa. Queria saber como que está a sua perspectiva para essa semana aí, o que você está esperando, o que você está monitorando aí para essa semana, Guga, depois da semana passada de bastante turbulência. Eu acredito que o mercado virou a página da semana passada, Felipe, que na verdade não foi só semana passada, foi nos últimos 15 dias, né? Foi muito intenso esse tema político. Eu acho que a gente encerra esse ciclo mais focado em político no curto prazo com o evento de ontem, as manifestações que se teve ontem, mais fracas, mais brandas em relação ao 7 de setembro. Mas, enfim, eu acredito que o foco do mercado agora e a conversa essa semana será duas, né? Poxa, eu acho que o relatório Focus hoje, ele vem com um tom mais alinhado com aquele tom que as pessoas mais pessimistas estavam, né? Que é, tô vendo, né, semana após semana sendo acelerado a visão em relação à inflação, então o IPCA bate 8%, automaticamente há aquele movimento de ajuste em relação à Selic também, né? Sai lá de 7,6%, 7,63 para 8 também. Então, isso mostra, né, um ajuste nessas expectativas. Semana após semana, vem tendo esses ajustes. E a gente vê o PIB também enfraquecendo. Tá? Eu acho que a mensagem só que continua ficando é que ano que vem se acredita que tudo vai voltar ao normal. Tá? Então, tu olha para a Selic, ano que vem bate com a Selic desse ano, mesmo patamar. Então, se imagina que vai se ter os ao longo desse ano, e ano que vem não teria mais ajuste. Pelo menos essa é a mensagem que a gente vai recebendo semana após semana no relatório Focus. Tá? Eu acredito muito que até essa aceleração, Felipe, na Selic, ela está muito alinhada, porque eu vinha conversando com vocês, né? Se entende que na economia uma mudança, né, nos juros demoraria aí de 5, 6... né, meses para que se tenha, de fato, um impacto na economia real. Então, a gente está se aproximando desse período, desde que começou a elevação de juros, e aí agora o mercado vai cobrar mais intensamente esse tema de inflação. Tá? Mas olhando para a semana, Felipe, eu continuo sendo um otimista. Né? Agora, por hora, não estou com ainda os gatilhos operacionais. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Gosto dessa movimentação que nós tivemos na quinta-feira. A movimentação de sexta-feira, puxa, acho que poderia ter acontecido num patamar um pouquinho mais elevado, né? Quem sabe ter
o mercado ter conseguido ter um respiro um pouquinho mais intenso. Nós estamos subindo agora 1% o nosso índice futuro, tá? Mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais intenso. Tá? O meu cenário positivo, Felipe, eu acredito que ele começa a ganhar mais corpo acima dos 120 mil pontos. Tá? Então, bem importante o mercado voltar. Nota que a gente está em 114, desculpa, e eu estou falando aqui de 120 mil pontos. Né? Eu comentei semana passada com vocês que a gente tinha aumentado a volatilidade do mercado. Então, os movimentos eles não seriam pequenininhos. Né? Essa resposta positiva que nós tivemos aqui do mercado, ele trouxe um aumento de volatilidade, então os movimentos não seriam pequenininhos. Então, né, eu acho que a gente está entendendo perfeitamente isso. E é interessante que a gente entra a semana de vencimento de opções, que é na sexta-feira, com uma vol mais alta. Então também, né, vai ter a briga aqui essa semana, com certeza, dos players do mercado que estão posicionados na compra, players do mercado que estão posicionados, né, com proteção na venda. Então vai ser uma semana bem interessante. Se o mercado engatilhar movimento de alta, não se surpreendam, porque ele tende a ser bem forte, bem amplo, principalmente também pelo estímulo dos movimentos das opções. Porque essa semana, Felipe, a gente tem, quando a gente estuda as opções, né, a gente vai... existe um estudo que deram a nomenclatura das gregas, né? Então você consegue olhar lá o beta, o teta, o gama, o vega, o rho das opções. Ou não, essa semana, o teta, que é a variável que a gente vai estudando, que é a variável relacionada a tempo, né? O teta ele está reduzido. Por quê? Porque como o exercício das opções é nessa sexta-feira, essa variável tempo ela está muito seca. Então todas as movimentações no papel, no ativo em si, impacta muito forte no movimento das opções. Então, provavelmente a gente vai ter aí, nessa semana, em algum momento, um movimento direcional bem interessante. Pelo menos essas são as minhas expectativas. Acontecendo, tendo gatilho, dá para surfar essas movimentações. E aí, quem sabe negociar o mercado de derivativos, né, pode também tirar aí um bom proveito da situação do momento que nós estamos vivendo. E é mais um potencializador de otimismo, né? Porque se por acaso o mercado for fazer um movimento de alta, vai se ter, né, aqueles grandes números de oscilação positiva, né, nas opções, e isso gera aquela expectativa boa, né? Acaba que o mercado ele vai se esquecendo de momentos mais difíceis, mais duros, entra uma narrativa nova em todo o setor de mídia, né? Então eu tenho uma expectativa interessante, bem boa aqui para essa semana. Maravilha. E hoje, Guga, o que você está olhando aí com os futuros abrindo em elevação, né? Principalmente aqui no Brasil? Estou dando uma olhada aqui. Hoje talvez tenha aquele otimismo lá para o dia. Será que a gente vai ter uma bolsa hoje em elevação? Sim. Eu não vou mostrar só hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu estou vendo ao longo dessa semana que possa se ter. De novo, maravilha. A volatilidade está alta. Uma vez que a volatilidade está mais alta, o que acontece? Você consegue ter uma percepção, né, de projeções para preço maiores também. Tá? Então, eu estou com uma expectativa, Felipe, que a gente possa ver esse mercado voltar ali para 117, 118 mil pontos. Para mim, esse é o grande divisor de águas. E depois começa a acelerar para 122, 124. Tá? Meu excesso de otimismo seria 128, mas eu acho que é um pouquinho exagerado ainda olhar para esse lado. Tá? Mas ali o 122, 124, eu acredito que é possível. Tá? No movimento agora de manhã, com a abertura do nosso mercado, com a Bolsa, né? Porque abre os futuros às 9 horas da manhã. O mercado ele abre às 10 horas. Então, o fluxo forte, intenso de dinheiro, ele começa ali a partir das 10, depois que o mercado americano, né, se intensifica mais ainda ali a partir das 10h30 da manhã. E se nós olharmos os futuros americanos agora, eles estão trabalhando em alta, né, melhoraram nessa última meia hora, a gente estava trabalhando com 0,5%. Nota que nós estamos com Nasdaq, S&P e Dow Jones, ambos trabalhando aqui com uma alta de 0,6%, que é algo bem expressivo para o mercado lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente pode sim ter um otimismo e um start de um movimento um pouco mais intenso. De novo, né? Uma suavização nessa questão política, a gente pode sim
ter um movimento mais intenso na nossa bolsa, porque, querendo ou não, a gente ficou para trás aí nesse último mês, nossa bolsa veio corrigindo, o mercado lá fora vem subindo de forma bem intensa, bem interessante. E também, Felipe, quando eu olho para o mercado europeu, tá? Quando eu olho aqui para os índices europeus, me chama a atenção que eles estão com um comportamento de mercado muito bom e me parece que vai acelerar aí mais um rally de alta, indo para um novo patamar. Tá? Quando eu olho aqui para DAX, para mim esse movimento aqui que ele tá fazendo é bem interessante e acredito que tem aqui uma possibilidade de ter um upside em torno de 25% a 30%. Isso vem estimulado aí com toda essa expectativa de retomada da economia. Então olho para DAX, olho para CAC, né? Olho para o Reino Unido. Tenho sim uma expectativa boa, tenho um bom olhar assim, para o mercado. E aí, né, de novo, nós estando atrasados, e os analistas fundamentalistas vêm falando dia após dia que tem muitas empresas descontadas, nós podemos sim nos surpreender com um movimento, um rally novo de curto prazo. Não nos esquecer também que está terminando o terceiro trimestre, então também outras janelas de expectativas vão acontecer. Os resultados no segundo semestre, a expectativa é que o segundo semestre seja mais forte. Então, a gente terminando o primeiro trimestre, tu tem uma evidência de como está, né, como é que foi essa primeira etapa do segundo semestre, e aí isso vai destravar fluxo, vai destravar investidores tomando posição, tomando risco, porque de fato, né, a gente sofreu aí uma correção bem interessante e de fato o mercado está com preço bem atrativo nesse momento. Maravilha. Fora uma outra coisa, né, Guga? Porque a gente tem comentado aí, inclusive nos últimos dias, a própria questão política, né? E o próprio ministro Paulo Guedes falou que essa semana quer retomar a conversa dos precatórios, resolvendo essa situação, se vai ficar dentro do teto, se vai ficar tudo certinho ali conforme determina a lei, é um gatilho importante para seguirmos aí com um pouco mais de tranquilidade. E aí depois vem questão de reforma tributária, as coisas vão se ajeitando, né? Depois da semana passada bastante turbulenta, com manifestação, com conversa, com carta e tudo mais, a partir do momento que as coisas vão se assentando ali, abre talvez um caminho para novas pautas, ou velhas pautas continuarem sendo discutidas, né, no Congresso lá, e os investidores sendo novamente atraídos aí para poder ter algum tipo de movimentação, né? Se as coisas ficarem sossegadas, talvez a gente consiga mais movimento, né, Guga? Com certeza, e eu acho que é isso que vale a pena focar, tá, Felipe? Eu acho que sim, a gente tem que entender o que aconteceu, os últimos movimentos, tudo mais, são importantes, mas o investidor tem que focar no que vai acontecer para frente, né? Ele tem que enxergar as assimetrias que tu tem, a relação de risco-retorno que tu tem no mercado, né? Traçar seu plano, mas ele tem que estar com um olhar assim, exatamente nisso que tu está falando. Para frente, o que pode começar a surgir para gerar movimentos positivos ou movimentos negativos, né? E ficar monitorando isso e alocando o seu capital da melhor maneira possível para que, quando a gente tenha novamente o rally de alta, e em algum momento nesse futuro, ainda neste ano, nós vamos ter uma janela de alta, quando isso acontecer, esteja bem posicionado, né, possa ter, o movimento possa trazer retorno de fato, né, não é aquela coisa do tipo, recuperar o que estava perdendo, né, porque não pode ficar abraçado num navio, né, não pode ficar abraçado daqui a pouco num Titanic, porque todo mundo falava que ele era inafundável, né? As coisas, a gente vai se surpreendendo ao longo do caminho. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento de sobrevivência e de crescimento, né? Saber o que quer, saber o pensamento de sobrevivência para se proteger e o pensamento de crescimento para poder utilizar dos momentos, dos contextos da melhor maneira possível, né? Senão fica conversa de bar, né? Papo ao vento, né? É aquela coisa assim do de cima do muro, né? É só conversa, mas, poxa, tomar risco de fato, né? É diferente, né? É diferente. É isso aí, Guga. Como eu disse aqui, bem lembrou, o bacon frito parece que está desanuviando. Está pegando no meu pé aqui, com desanuviar. Mas é isso, né? Dá uma clareada ali no horizonte, as incertezas vão ficando um pouco menores
e os investidores com mais apetite ao risco e vamos que vamos, né? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Guga, então uma ótima semana para você. Hoje eu vou ver se eu consigo entregar certinho aqui para Paula Moraes, 9h30. E boa segunda, boa semana. Nos vemos amanhã, mas daqui a pouquinho, 6 horas, você e Rafael Lara com geometria. Já deixo o convite para o pessoal. Com certeza. Hoje às 18 horas, então, espero todos vocês para que a gente possa fazer nosso bate-papo semanal e ajudar os investidores a lidarem melhor com essa semana. Um grande abraço e até amanhã, quer dizer, até logo e até amanhã, nós aqui no Primar. Falou, Guga, abração para você, um ótimo programa mais tarde e nos vemos amanhã. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Agora 9h31, eu estou um minutinho atrasado para entregar para a Paula. Eu só queria desejar uma ótima semana, um ótimo começo de semana para o Fábio, para o Edu Mancini, para o Marcos Antônio Bacon Frito, falando desanuviando de novo. Giovanna Locatelli chegou agora aqui no nosso YouTube, o Marcos Antônio, a Rosana Meirelles, Fábio Naciucchi, também o Gustavo Jundi Curita. Jundi, meu caro amigo, um abração para você. Rafael B, o Paulo César, o Luiz Perazzolo, enfim, tem um monte. O Hamilton chegando por aqui, o Daniel Morales, Rui das Neves também, já falou, ó, Felipe roubou o horário, 2 minutos. Ah, margem de erro. Vou chamar a Paula Moraes então, a margem de erro, 2 minutos para mais, 2 minutos para menos. E eu quero chamar a Paula Moraes aqui para a gente já começar essa semana com bastante... Ouviu, né? Você estava ouvindo, né? Você estava de olho na nossa conversinha aqui, né? Não estava, Paula. Não é possível. Bloqueou o áudio aqui. O Daniel Morales está aqui assoprando no meu ouvido. Fala que de acordo com a margem de erro de 2 minutos para mais ou para menos, ele está no tempo. Aí você vira e fala a mesma coisa. O Rui das Neves escreveu aqui, ó. Tá todo mundo lendo pensamento? O que é isso, gente? Aqui, margem de erro. Aí, ó, 2 para mais, 2 para menos. Todo mundo dá. Eu acho que alguma coisa, porque o Marcos Saravalli rouba minhas perguntas, o Felipe lê meus pensamentos, Rui das Neves também tá aqui já, postando, tá certo. Mas tá tranquilo, viu, Felipe? Tá tranquilo hoje. Mesmo, tá até uma margem de erro maior do que 2 minutos, porque nunca foi tão cedo assim. É que da última vez foram 15 minutos, né? Aí hoje... hoje você tá na hora. Mas tá é certo. isso. Então, ótimo dia, ótimo jornal. Eu volto daqui a pouquinho. Paula. Obrigada, até daqui a pouco.